Cientistas mostram mais uma vez como a seleção natural pode ser uma força evolutiva muito importante e muito rápida. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Sabe aquele seu amigo que diz que evolução não existe? Ou aquele seu amigo que não entende seleção natural? O vídeo de hoje é direcionado para você e para ele. É direcionado para você mostrar para ele como a seleção natural é algo que pode ser estudado no nosso tempo de vida e facilmente compreendido. No artigo que eu vou apresentar para vocês hoje, um grupo de pesquisa da Inglaterra, associado a um grupo de pesquisadores chineses, mostrou como o homem pode ter influenciado na seleção de cores de determinadas plantas. Para explicar esse artigo, eu preciso explicar alguns conceitos que são extremamente importantes. E o primeiro conceito é o conceito de camuflagem. Um organismo camuflado é aquele que apresenta determinadas características que fazem com que outros organismos, em geral predadores, os confundam com o ambiente que eles estão inseridos. A camuflagem mais comum que a gente conhece na natureza é aquela camuflagem visual. Isso porque nós somos organismos visuais. E existem vários exemplos de animais que se confundem com o fundo em que eles estão inseridos. Alguns animais, como polvos, podem mudar suas características morfológicas, inclusive, de acordo com o fundo que estão inseridos, alterando desde a posição dos tentáculos a rugosidade da pele e, em alguns casos muito específicos, a coloração desse tecido. A camuflagem é extremamente comum em insetos e pode acontecer também em diversos grupos de vertebrados, inclusive em alguns predadores. A hipótese mais aceita, por exemplo, para a cor dos leões é que eles têm essa cor para se camuflar com o fundo e facilitar o processo de caça de suas presas. Essa camuflagem visual chama muito a nossa atenção, mas tem vários artigos que mostram que existem outros tipos de camuflagem. A Camila Massuda, colaboradora aqui do Babalogia, publicou um artigo do seu doutorado em que ela mostra um tipo de camuflagem química, principalmente voltado para a defesa contra animais que são quimicamente orientados, como formigas. Os besouros com que ela trabalhou pegavam substâncias que constituíam as folhas e os transferiam para a cutícula do próprio corpo, fazendo com que as formigas, através das suas antenas, não conseguissem distinguir o que era folha do que era besouro. Apesar deles serem extremamente coloridos, a gente visualmente perceber que eles estão ali. Como a gente consegue perceber, além de muito presente no grupo animal, a camuflagem também é apresentada de diversas maneiras nesse grupo de seres vivos. Mas quando nós falamos de planta, esse tipo de defesa tende a ser mais raro. Existem alguns casos descritos de camuflagem em plantas, mas na maioria das vezes as plantas evoluem outros tipos de defesa. O exemplo que nós vamos trazer no vídeo de hoje é um exemplo de seleção de determinadas plantas por suas características para ficarem camufladas no ambiente em que estão inseridas. Para entender isso, nós precisamos entender outro conceito, que é o conceito de seleção natural. Quando Darwin descreve o conceito de seleção natural que ele apresenta no livro dele, A Origem das Espécies, ele diz que uma das características mais fundamentais para que esse processo de seleção natural aconteça é uma característica de populações naturais chamada de variabilidade. Eu preciso ter uma característica que varia na população para que essa característica confira alguma vantagem para um organismo, e essa vantagem vai ser selecionada e vai permanecer na população em uma maior quantidade do que ela estava antes. O exemplo clássico dos trabalhos de Darwin é o que acontece com girafas. Segundo Darwin, se eu pegar populações de girafas e medir o pescoço delas, eu consigo dividir as girafas em girafas de pescoço mais curto, girafas de pescoço médio e girafas de pescoço longo. Se por acaso o que aconteceu no tempo evolutivo foi que o alimento mais rasteiro acabou e as girafas só conseguiam comer alimentos mais altos, as girafas de pescoço mais longo conseguiriam se alimentar com mais frequência, conseguiriam dessa maneira deixar mais filhos que consequentemente teriam um pescoço longo. A frequência do pescoço longo aumentaria desse jeito na população, e essa mudança de frequência é o que a gente chama de evolução. Esse processo de seleção de determinadas características só pode acontecer se essa característica já existir na população. Há maneiras de outras características surgirem na população, como por exemplo mutações. Mas no caso do vídeo de hoje nós vamos falar de seleção. O exemplo do vídeo de hoje está baseado em plantas que crescem no Himalaia e que são usados por chineses e tibetanos para a produção de remédios naturais. Essas plantas crescem no meio das rochas e ocupam no verão parte do lado da montanha. Como as pessoas precisam de muitas plantas para fazer esse remédio e o valor do quilo do remédio em dólar é muito alto, tem uma procura muito grande por esse tipo de remédio, houve em algumas áreas do Himalaia uma grande pressão de coleta dessas plantas. Muitas pessoas trabalhavam
pegando plantas no ambiente natural. O que é muito interessante dessas plantas é que elas apresentam naturalmente uma variação de cor. Se você for num ambiente que não tem interação com humanos, eu vou ter desde plantas mais acinzentadas até plantas de um verde bem claro. E essas plantas coexistem e se reproduzem nesse ambiente. A pergunta que esses grupos de pesquisa fizeram foi: será que a pressão do humano pela captura das plantas fez com que eu selecionasse um determinado tipo de planta? E para isso, eles, em primeiro lugar, escolheram uma área em que eles conseguiam calcular a pressão de seleção. Então existe uma área específica do Himalaia em que de 2014 a 2019 eles conseguiram levantar dados de quantas plantas desse tipo foram coletadas. E eles conseguem perceber uma queda na quantidade de plantas pela pressão do homem. Tinha muita gente coletando aquelas plantas. Uma outra área que eles usam para comparar é uma área de difícil acesso em que não existe pressão de seleção. E o que eles conseguiram perceber é o seguinte, é que o tamanho das populações dessas plantas nessas duas áreas não é tão diferente assim como esperado. Então houve realmente uma pressão de coleta, mas a queda na quantidade de plantas coletadas na área mais acessível não necessariamente foi causada pela queda da população de plantas. O que os pesquisadores notaram é uma predominância muito maior das plantas acinzentadas, aquelas que por terem essa característica de cor se camuflam com as pedras do fundo e são muito mais difíceis de serem coletadas. A hipótese mais aceita pelos pesquisadores é que se essa pressão de coleta continuar, a população vai mudar tanto que ela vai se tornar só de plantas acinzentadas. Esse processo de coleta dessas plantas nos mostra como a seleção por um animal pode sim moldar características morfológicas de um outro ser vivo, no caso de uma planta. É isso, se você gostou desse vídeo, pega o link que está aqui em cima e manda para aquele seu amigo que é cético em relação à seleção natural e evolução. Além disso, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima, tchau!